Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se não é inscrito, tá aí a oportunidade de fazer sua inscrição, curtir, compartilhar, porque aqui é astrologia levado a sério, muitos mapas, muitos estudos, e eu não poderia deixar de falar desse eclipse tão importante, já, dia 17 de fevereiro. Então, vamos lá, né? O que este eclipse nos reserva? Bom, eu preparei aqui uma apresentação e eu acho que fica legal assim. Eu coloquei o seguinte, né? A sombra do futuro, ruptura e reinvenção. Afinal, é um eclipse em 28 de Aquário. Já a gente vai falar o que isso quer dizer. Então aí está, né? 28 de Aquário, entre ruptura e revelação. O fenômeno em si, olha, gente, é comum, na verdade. Não tem nada de absurdo nisso. Todo ano a gente tem, né? E olha, na verdade, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Mas vamos lá, né? A gente tem lua nova, lua cheia, todo mês. Mas quando ocorre nesta configuração, conforme vocês podem ver aí, agora foi, um alinhamento, então a gente vê que a lua, né, ela bloqueia a luz do sol, né, cria, eu chamei de esse cone de sombra numa região da Terra, e ali não é iluminado. Isso é o eclipse solar. Lembrando, 15 dias depois, mais ou menos, a gente tem um outro eclipse, né? Depois de um solar, um lunar, na lua cheia, será dia 3 de março. Em breve, vamos falar deste eclipse lunar, dia 3 de março, em Virgem. Bom, então, numa lua cheia, né? E teremos agora a lua nova com esta configuração que produz um eclipse. Bom, não será visível daqui do Brasil. Quem quiser saber mais, detalhes astronômicos, etc., eu sempre recomendo o site timeanddate.com. Timeanddate.com, tá? Eu tirei de lá. E aí a gente tem algumas regiões, sim, mas muito pouco assim de locais habitados, né? Mas isso não quer dizer que ele não terá efeito. Sim, né? O importante para a gente na astrologia é o simbolismo. Por falar no simbolismo, qual é a natureza de um eclipse? Eu coloquei, né, entre aspas, um atalho do destino. Como assim? Porque muitas das vezes a gente vê um determinado, vou chamar de arranjo astrológico no mapa de alguém, e uma revolução solar, um trânsito, uma progressão, enfim. E a gente já vê um cenário montado, tá? Onde o eclipse, ele chega como se fosse esse atalho. Na verdade, eu nem gostei muito da palavra atalho, né? Eu deveria ter colocado gatilho, né? Acho que tem mais a ver. Mas deu para entender? Então, é um gatilho. Já tem uma configuração, tá? Ele não inventa nada. Ele não inventa nada, o eclipse. Mas ele vai bater ali num ponto do mapa da gente que pode ser realmente um interruptor, um gatilho, para que determinada configuração, que já está há um tempo, ela tome conta. Bom, mas eu chamei de atalho do destino, porque na sequência a gente vai ver. É algo que a gente não tem controle, porque está fora do controle do ego. Revelações, algo que já estava maduro e tem que acontecer, né? A gente pode falar de destino, pode falar de karma, enfim. Mudança de paradigma, tá? A libertação de padrões, a gente não quer mudar. Aí vem o eclipse, né? E a coisa acontece por bem ou por mal. Normalmente por mal, né? O choque com o antigo, daí a questão de mudança de paradigmas. Bom, esse eclipse vai acontecer, gente, isso aí não é um mapa assim de nenhum país e tal.
Coloquei Áries porque, né, é o primeiro signo. Mas, para o Brasil, não vou entrar nesse detalhe, o ascendente será Áries, tá? Se vocês calcularem para Brasília, que é o correto, a capital de um país, quando a gente vai, né, trabalhar com astrologia mundial, assim como o Ano Novo Astrológico, né, chamado Ano Novo Astrológico, o Sol em Áries, daqui a pouquinho também, isso vai ser motivo de um outro vídeo. Mas o eclipse ele vai acontecer com essa conjunção, né, uma lua nova, é uma conjunção Sol-Lua em 28 graus, aí tá 49 minutos, né, eu acho que eu coloquei 50, tudo bem. Então, assim, horário de Brasília, 9h10, 9h11 da manhã, tá? Mas isso não importa agora, não. Vamos lá, vamos entender o que a gente pode chamar de dinâmica, tá? Primeira coisa, eu coloquei 50, 49, tudo bem. Não é grau crítico, né? Grau crítico é 29. Poxa, mas a gente está aí a 11, 10 minutos, vamos colocar 10 mesmo, né? Do 29. Isso que eu coloquei entre aspas. Mas nós estamos falando de um eclipse no final de Aquário. Então a gente está falando de quê? Conclusões, finalizações, né? Foi o que eu coloquei antes com relação a algo que está. Não foi aqui, né? É algo que está. Acho que está à frente aí, quanto a um karma maduro. Estou falando coletivamente, tá? Claro, vamos falar já do individual. Então ele acelera, coloquei aceleração de acontecimentos coletivos, né? Estamos, enfim, no final aí de Aquário, estou falando do eclipse acontece no final de Aquário. Simbolicamente, né, já percorremos toda essa, né, dentro dessa simbologia, o signo de Aquário. Por isso que eu entendo como uma aceleração de acontecimentos. Qual é o regente? O regente, gente, tradicional de Aquário é Saturno. Não trabalhamos com os transaturninos, né? A astrologia moderna considera Urano. E onde que está Saturno? Saturno em Áries. E olha isso, gente. Está aqui, né? 0 de Áries de mãos dadas com Netuno. Então, o dispositor, né? O regente deste eclipse é Saturno. Tradicionalmente um planeta maléfico. Mas ele está em Áries, regido por Marte, né? Marte rege Áries. Então a gente tem aí uma conexão, uma relação dos dois maléficos tradicionalmente, Marte e Saturno. Mas Saturno, e aí eu utilizei um trem saturnino, Netuno, mas não como regente, tá? Eu trabalho sim com os trens saturninos, mas não como regente, né? Então, o que a gente tem dessa, voltando aqui no mapa, né? Conforme vocês podem ver aqui, né? Deixa eu marcar aqui, né? A gente tem ali uma conjunção a 0 de Áries, de Saturno e Netuno. Então a gente pode esperar por uma ruptura. Netuno é aquele que dissolve, né? É uma ilusão, precisa ser dissolvido, tá? Vamos esperar por rupturas em acordos e principalmente Aquário representa o povo. Então movimentos populares como na Argentina, nos próprios Estados Unidos e outros. Isso vai acelerar, vai ter muito mais por aí, né? Movimentos populares que já não aceitam maquiagem política, né? Esse papo de liberdade. É o povo, Aquário, percebendo que a liberdade virou prisão. Entende? Então, né, Aquário representa o povo. Tá? Vamos lá trabalhar com o arquétipo, certo? Então, há realmente, ou melhor, né, existe essa possibilidade, não é pequena, de uma aceleração dos acontecimentos
em prol de uma mudança. Haroldo, isso vai acontecer já já? Não, não é isso. Nós temos vários fatores astrológicos, indicativos e indicadores para a entrada de Saturno em Áries, né? Mas Saturno vai ficar em Áries até 2028. A gente tem Urano, que vai entrar em Gêmeos, vai formar um trígono com Plutão em Aquário, né? Então, assim, são movimentos astrológicos, mas é claro que o eclipse, a gente pode dizer que ele meio que acelera isto, ou é, como falei, né, funciona como um start, funciona como um gatilho, entendem? Então, é muito por aí. Eu coloquei também aqui, sempre perguntam, né, com relação a desastres naturais. Sim, Saturno, a gente está falando de uma estrutura, aliás, a estrutura que pode ser de governo, né, Saturno. Estrutura, pronto. E Netuno dissolve, né, não segura, muito pelo contrário. A mesma coisa com relação, infelizmente, a desastres naturais. Saturno, terra, né, chão, enfim, material. E Netuno, né, o mar, o que está no subterrâneo, entendem? Netuno também representa gases, tá? E cuidado, e veneno. Então, é muito perigoso, muito crítico isto. Bom, então, infelizmente, há um risco realmente grande de desastres naturais. Agora vamos lá, né? No nosso mapa, que sinceramente é o que mais me interessa aqui, tá? Onde toca no nosso mapa astral? Vocês têm que ver no mapa planetas, ou planeta, ou o grau do ascendente, ou do meio do céu. Não vou trabalhar com grau da cúspide, porque depende muito do sistema de casas. Eu trabalho normalmente com o sistema signos inteiros. Então, o grau do ascendente, pode ser o descendente, fundo do céu, meio do céu, o que interessa. Mas vamos lá. Se você tem planetas, ou ascendente, como acabei de falar, próximo a 28 de Aquário, aí eu coloquei assim, né? 5 graus antes, 5 graus depois. O que daria mais ou menos o quê? Uns 23, mais ou menos, né? De Aquário e até 2, no máximo 3 de Peixes. Tem planetas nesta área que eu falei, vamos lá, entre 22 e 23 de Aquário e 2 de Peixes, ou 3 de Peixes? Sim, aí tem que ter atenção. Que planeta é esse? No mapa, ele está regendo o quê? Claro, a casa onde está esse planeta. Ou melhor, Aquário no seu mapa. No seu mapa, Aquário é onde? Qual é a casa? Ah, tá vazio. Problema nenhum. Aliás, não se preocupe, né? A casa tá vazia. Então não tem porquê. Mas tem ali um planeta exatamente ali, vamos inventar aqui, né? Em 20 de Aquário. Vamos colocar 24, 25. Ou bem no iniciozinho de Peixes. Sim. Que planeta é esse? O que ele representa? A casa, ou melhor, as casas, pode ser a casa, se for o Sol e a Lua, são Sol e Lua regem, né, somente uma casa. Eu não trabalho como falei, com sistemas que vai gerar a tal da interceptação, tá? Então, a gente vai trabalhar, quer dizer, eu, né, trabalho com uma casa, perdão, a Lua e o Sol regendo, claro, a Lua rege Câncer, então a casa onde tem Câncer, e o Sol, a casa onde tem Leão. Bom, enfim, no mapa de vocês, tem que olhar que planeta é esse. Claro, estou falando aqui, né, mais para quem entende. Eu estou, né, fomentando o estudo. É o meu desejo, né, fomentar o interesse de estudar a astrologia. Bom, mesmo não estudando, tem gente que conhece e sabe que, né, tem ali um planeta em 27 de Aquário, 23 de Aquário, enfim, tá? Então, que planeta é esse
o significado natural desse planeta, Marte, né? Vamos pegar logo Marte, né? Que tem Marte ali nessa região aí do eclipse. É complicado, pode ser. Veja bem, tem que analisar o todo, né? Pegar a revolução solar da pessoa, pegar quem trabalha com progressão, né? Direções, enfim. Então, isso é necessário fazer uma análise bem minuciosa, tá? Mas normalmente há uma direção, perdão, uma mudança de direção aí. Quando o eclipse bate em cima de um planeta, a casa onde está o planeta é afetada, a casa ou as casas que ele representa no mapa também. Eu coloquei uma palavra também, eu coloquei também assim, cortes inevitáveis, né? Seria essa mudança de direção. Seria isso aqui, ó, gente. Pode ser a finalização de um processo kármico, de um processo difícil, ou o início, né? Então, espere por alguma coisa. Agora, o quê? A gente tem que estudar o mapa, né? Então, gente, a ideia não é aqui um vídeo longo. Eu vou dar um exemplo que é muito utilizado, mas eu vou até um pouco além já, vou falar por quê. É o Trump. Porque é muito, muito emblemático. Exatamente por quê. Vocês sabem que o eclipse vai cair aqui, né? Ó, 28 de Aquário. Que é onde o Trump, né? Ele tem... Deixa eu fazer aqui diferente. Ele tem... ele tem ali o lote da fortuna, né? Que chamam de roda da fortuna. E está em 28 de Aquário, certo? 28 de Aquário. Só que uma oposição direta a Marte e o ascendente dele em Leão. O Marte, 26 de Leão. Lógico que o eclipse, né, 28 de Aquário, fará oposição direta. Bom, Marte, né, um planeta belicoso que representa muito bem um ascendente dele, né, que é Leão. Muito bem esse comportamento aí do laranjão, né? Esse comportamento, nem preciso dizer, né? E eu quero mostrar mais uma coisa, para assim falar o que eu penso a respeito disso, tá? Mas, vejam, o eclipse vai cair ali em cima do lote da fortuna. Lote da fortuna, roda da fortuna, mas o correto para mim é lote ou parte da fortuna. É o destino, não é fortuna dinheiro, tá, gente? É o destino. Vai ter uma virada aí, né? Tem a ver com a sorte do indivíduo. Sorte do indivíduo, ok? Que sorte vocês entenderam, né? Pode ser para o bem ou para o mal. Então, vai ativar, ao mesmo tempo, aquele Marte ali belicoso, aquele Marte ali muito ruim mesmo, né? Como ele é, uma pessoa ruim demais da conta, preciso dizer. Então, o que vai rolar? Eu fui um pouco além. Quem me segue sabe que eu estudo astrologia védica. Estudo não, né? Faço mapa védico, fica aí meu comercial, mapas astrológicos indianos. Vou dar um curso daqui a alguns dias, no final eu falo sobre isso. Vai começar um curso de astrologia védica para iniciantes. Então, olha só. Para quem não conhece, tudo bem, tá? Não precisa entender assim e tal. Ali onde está, esse é o mapa védico, tá? Rashi, do Trump. Vejam que o AS é ascendente, né? Quem conhece astrologia, estudou um pouco, sabe o símbolo de Marte. Então, olha ali. Marte, ele continua sendo o leão, tá, gente? Na astrologia védica, tá? Leão, ascendente leão. Então, o Marte está ali cravado no ascendente dele, 6 graus
Aqui a S é o ascendente. Na Védica, na Jyotish, Jyotish é a astrologia védica, chama Lagna, né? Então tem o Lagna, o ascendente em Leão, com Marte em cima, né? O ascendente 6 graus, Marte 3. Aqui quem conhece está o símbolo de Leão, né? O eclipse vai cair aqui também, tá? Vai cair aqui em Aquário, fazendo uma oposição, uma ativação desse Marte no Lagna, no ascendente dele. Tá, até aí não mudou muito, né, em relação à astrologia tropical. Mas, indo um pouco além, eu ia fazer um vídeo à parte, tá? Só sobre o eclipse, outro só sobre Trump, mas eu juntei. Pode ser que eu faça outro só sobre ele. Na astrologia védica, a gente trabalha com, vou chamar de técnica, é técnica mesmo, chama Dasha. Na verdade, existem Dashas, né? Um deles, que eu utilizo muito, é o Narayana Dasha. Narayana. Bom, Dasha seria período, né? Um período, uma fase da vida e tal. Ok? E aqui, ó, conseguem ver, né? Tem ali LEMD. Ele é leão. Leo, né? MD é Mahadasha, o grande, Maha grande, Dasha período. Então ele entrou no grande período de Leão. Para quem conhece, para quem estuda, né? Para quem está interessado, esse aí eu tirei do software Jagannatha Hora. Incrível, incrível. Gratuito, Jagannatha Hora. Eu vou colocar no descritivo. Mas também a divulgação do curso de astrologia védica. Ele entrou aqui no Mahadasha de Leão. Leão é o ascendente, né? Vai ativar esse Marte. Entendem? É assim que funciona o Narayana. O Narayana, Dasha, né, é um período que a gente, como vocês viram, trabalha com signo, não com astro. Mas se ativa Leão, ativa o Marte que está ali. E ativa o Sol, né? Que está aqui na casa 10 dele, em Touro. Guardem aí. Só que o Narayana é um grande período. E tem os que a gente vai chamar aqui de subperíodos. Tá? Então, Narayana, tem o MD Maha, Dasha, grande período. Então, até que vocês podem ver aqui, ó, vai até 2034. Mas calma, isso é só uma janela, um janelão de tempo. A gente tem que afunilar, né? Afunilar. É como se fosse o ponteiro o ponteiro das horas do relógio, dos minutos e segundos. Segundos poderiam ser os trânsitos, que eu já vou falar. Só que agora, em março, tá aqui, ó, gente, aqui embaixo, ó, dia 14 de março, ele entra no Antardasha, como facilitar, subperíodo de Áries. Resumindo, né? É o período de Leão, subperíodo de Áries. Ora, começa 14 de março e vai até 15 de dezembro, né? Aqui, ó, 14 de março e vai até 15 do 12. Então, dentro dessa janela de tempo, que é isso mesmo, tá? Que a gente está tratando, vai ativar poderosamente, maleficamente, esse Marte aí, como não bastasse já, né? Tudo que a gente está vendo. Entenderam? E para não me prender muito, porque de repente eu faço outro vídeo, trânsito de Saturno. Saturno, para a astrologia védica, porque na Jyotish, astrologia védica, a gente trabalha com o zodíaco sideral, o Saturno não está em Áries, pelo contrário, entrou em Peixes. A astrologia védica é outro zodíaco, tá, pessoal? Falando aqui para o leigo. Haroldo, você acabou de falar que Saturno entrou em Áries. Para a astrologia tropical, vulgo ocidental. Para a astrologia indiana, védica, é outro zodíaco. Estou trabalhando, esse mapa aí é pela védica, né? Então, o Sol entrou em Peixes. Peixes, galera. Peixes. É a casa 8 do Trump. Quem conhece a astrologia sabe que a casa 8... Opa, saiu. Crises, doenças crônicas e morte. Saturno, ao transitar por aqui, na casa 8, tá? Aqui,
E aí, quem conhece a astrologia tropical pode achar estranho, mas na astrologia védica a gente trabalha com outro tipo de aspecto. O Saturno vai olhar, que na védica se fala assim, o astro olha para uma casa, olha para as casas. Ele vai olhar aqui para o sol dele. Tá? Onde ele tem também ali aquele símbolo, quem conhece, né? O nó do norte, cabeça do dragão, para a astrologia védica é Rahu. Então, o sol na 10 é o poder. Aquela casa ali é 10, tá? Touro. Então, o poder vai ter um checkmate aí brabo de Saturno, tá? É isso. Saturno pela casa 8, crise, finalização, morte. Estou dizendo a morte real, pode até ser simbólica, né? Ou seja, o fim de uma era. Saturno é aquele que corta, que cerceia, né? Que traz a colheita do karma. Ok? Então, Saturno olha ali, transita na 8 aqui, mas faz um aspecto, é o olhar de Shani, né? Como é dito na Védica, Shani. Olha para o Sol dele. Lembrando que o Sol será o dono, o regente do grande Dasha. Entenderam? E o eclipse olhando para o Marte dele, que é o Marte, o regente, né? De Áries, que é o Antardasha. Cenas dos próximos capítulos. Ou ele coloca fogo no mundo, ou ele é tirado de cena antes disso. Porque algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Então, só para dar uma ideia de que a gente tem que trabalhar com técnicas integradas, né? Não é só o eclipse. Achei legal trazer para vocês a Jyotish, a astrologia védica, né? Para mudar um pouco. Mas poderia fazer essa análise totalmente, né, pela astrologia tropical, pela revolução solar dele. Aliás, eu olhei a revolução solar do Trump de junho, né? Ele, aniversário dele é junho, mas pela Jyotish, pela astrologia védica, que Marte vai estar bem ativo. É uma palavra esquisita para quem não trabalha com astrologia védica, chama Munta. Marte vai estar em Áries, no signo Munta, que é a natureza daquele período, ou seja, marcial. E na casa 4, se não me engano, na casa 4, por isso que talvez eu faça um vídeo à parte. O inimigo que vem de dentro. Na casa 4 do mapa da Revolução Solar Védica dele, que chama Tajaka, na Índia, ou Varshapal, é como chama a Revolução Solar na Índia. Tajaka, Varshapal. Ele vai ter Marte numa condição bem crítica. Tá, pessoal? Mas o eclipse é o start. Entende por que eu trouxe uma técnica também junto? Bom, pessoal, o eclipse não cria, finalizando, não cria o novo. Ele apenas revela que o novo já começou. Ok? Bom, e fazendo o meu comercial, como falei, vou dar um curso de astrologia védica, uma introdução, mas assim, né? Eu vou até além da introdução, mostro o mapa. Não é aquela introdução, tá? Já vou dizendo, não é meu perfil fazer essas coisas. Água com açúcar não, tá? Mas realmente mostrar para vocês os conceitos básicos da astrologia védica, como é que ela trabalha. É para iniciante, tá? Então, procure lá no meu perfil do Instagram. Eu vou deixar aqui, tá? As informações. Tem que entrar no grupo exclusivo para receber o link da aula, que será dia 25 de fevereiro. Dia 25 de fevereiro, tá pertinho, às 20 horas. Então, tem que estar lá no grupo exclusivo para esta aula, para receber o link da aula. Beleza, pessoal? Um abraço. Não esqueçam de curtir. Se gostaram, comentem, coloca a pergunta aí, perguntem, tá? E se inscrevam no canal e até breve com mais um vídeo por aqui. Espero não demorar muito, né? Já tem um tempo que eu não faço vídeos por aqui. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.